Senhor. Nós hoje vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 até o 52. Aleluia. Glória a Deus. O título da leitura fala sobre o cego de Jericó, a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele ali saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que Jesus de Nazareno pôs-se clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e em seguida a Jesus a estrada fora. Aleluia. Então nós sabemos que esse homem, pode sentar aí, que esse homem, ele era cego. Então ele já não tinha aquela coisa de uma pessoa natural. Ele vivia como um mendigo naquela cidade. E ele era cego, necessitado e pobre. E muitas vezes nós também estamos como cego. Quando nós não aceitamos a palavra do Senhor, nós também somos cegos, somos pobres, necessitados. E nós necessitamos da nossa salvação, necessitamos da nossa saúde, nós necessitamos de estar com a nossa vida diante de Deus. E somos pobres, porque estamos pobres de espírito. E aquele homem, a sua certeza era Jesus em poder ajudar para que ele pudesse ser curado. E ele tomou uma atitude e clamou o nome do Senhor. Ali o povo falava para ele, para que ele ficasse quieto, se calasse, porque eles achavam, porque o homem era pobre, cego, Jesus não ia dar ouvido. Mas mesmo assim, ele continuou em perseverança, gritando até ser atendido. E ali teve a aceitação do Senhor Jesus, na qual o chamou. E ele ali se prontificou diante daquele povo, respondeu chamando Jesus. Ele não calou-se um minuto sequer de chamar Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E ali ele foi curado. E o Senhor abriu os seus olhos naquele momento e ele passou a enxergar. Então muitas vezes nós precisamos de tomar uma atitude na nossa vida. Nós precisamos crer que Jesus pode resolver os nossos problemas na nossa vida, mas não temos coragem nem ânimo de clamar pelo nome de Jesus, porque muitas vezes as lutas são grandes, as provas, a nossa necessidade, a dificuldade, às vezes é com doença, é com problema com a família, com os filhos, quando não é com os maridos, e a pessoa acaba desanimando, desistindo. Mas nós não podemos desistir dos nossos objetivos. Se nós temos um objetivo para a nossa família, para que Deus venha abençoar a nossa família, então nós temos que clamar ali o nome de Jesus.
Se nós estamos aqui na igreja, nós temos um objetivo neste lugar. É de ver as almas ser salvas, é de ganhar almas para Jesus, é ver o povo entrando por essas portas. Então nós não podemos desistir. E para que nós possamos ser vitoriosos, nós temos que insistir. Porque é através de insistir que aquele cego foi curado quando ele clamou o nome de Jesus. E nós também temos que insistir para que nós possamos alcançar a nossa vitória. E se nós não orar, se nós não clamar o nome do Senhor Jesus, nós não vamos conseguir. E é por isso, irmão, que cada objetivo que nós temos na nossa vida, nós temos que insistir. Se é uma enfermidade, vamos confiar que Jesus vai nos curar, que Ele vai nos abençoar. E por isso nós temos que estar clamando a todo momento o nome de Jesus. Não importa se as circunstâncias são e as adversidades, ainda que seu problema seja grande demais, mas Deus, Ele tem poder para resolver. Muitas vezes nós temos um problema no meio da nossa família e nós não sabemos como vamos fazer para conseguir algo no meio da nossa família, para que ela venha a ser liberta, para que ela venha a ser curada ou ser abençoada. Às vezes é uma desunião no meio da família, entre os casais, mas nós sabemos que se nós orarmos e confiar no Senhor, e buscar mesmo o Senhor e clamar o nome dEle, nós vamos conseguir. E foi por isso que esse cego recebeu a cura, porque ele insistiu. O povo ali falava para ele: não adianta você chamar, não adianta clamar, ele não vai te ouvir, cala a boca, fica quieto. Mas ele não deu ouvido àquele povo. E muitas vezes, quando nós estamos buscando algo para a nossa vida, e a pessoa, às vezes é um parente mesmo, até dentro do seu lar, ou um vizinho, fala para você: não adianta, porque você não vai conseguir. O que adianta você ir para a igreja, você fazer campanha? Não adianta, você não vai conseguir, porque Deus não vai te ouvir. Mas Deus, Ele nos ouve quando nós clamamos no fundo do coração, quando nós insistimos ali, que nós queremos aquela bênção, nós clamamos o nome do Senhor e o Senhor lhe responde. Não importa qual é o seu problema, não importa o que você está passando na sua vida, mas confia no Senhor, porque somente o Senhor, Ele pode te libertar, porque a libertação não vem do homem e não vem da mulher, mas se você confiar na libertação do Senhor, você vai ser liberto. Amém. E é assim que nós somos libertos da nossa dificuldade. É assim que nós somos libertos das nossas doenças, que hoje eu digo nossa, mas quando nós aceitamos Jesus, as nossas lutas, a nossa dificuldade, as nossas enfermidades já não são mais nossas, mas sim são de Jesus, e é Ele que vai resolver as causas da nossa vida. Muitas vezes nós queremos tomar a frente, achamos que tem que ser assim, mas quando não acontece, porque não é de Deus. Então nós temos que esperar no Senhor, nós temos que confiar no Senhor. Somente o Senhor, somente Ele é que pode resolver as causas da nossa vida. Somente Ele tem poder para mudar a história da nossa vida. E quando nós oramos e pedimos ao Senhor que Ele venha mudar: Senhor, muda a história da minha vida, muda a história da vida do meu filho, Senhor, muda a história da vida dos meus parentes, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Mesmo que você não está vendo ainda essa mudança, mas não pare de orar, não pare de clamar, porque um dia o Senhor vai mudar e vai mudar a história da vida, e você vai ver que a tua oração não foi em vão. O seu clamor a Deus não foi em vão, porque você clamou com fé.
Você confiou no poder do Senhor. Você confiou na sua libertação. E nós sabemos que quando aquele povo falava para aquele homem, e muitas vezes as pessoas também falam para você, o inimigo vem na sua mente, ele vem no seu coração, ele vem no seu pensamento e fala que você não vai conseguir, fala que você não vai ser abençoado, que você não vai ter sorte. Então você fica, eu não vou conseguir, eu nunca mais vou conseguir o que eu tinha antes, tudo que eu perdi eu não vou conseguir ter. Mas vai sim, porque você vai clamar o nome do Senhor Jesus. E Jesus pode mudar a história da sua vida. Não importa como você está, mas se você caminhar para o Senhor Jesus, se você botar a tua vida nas mãos do Senhor, se você pedir ao Senhor que Ele venha te abençoar, que Ele venha te salvar, que Ele venha tomar a causa nas tuas mãos, você diz, Senhor, eu não aguento mais. Muitas vezes você já está andando de um lado para o outro e não sabe como vai resolver a sua causa. Você está com aquela angústia, aquela tristeza no seu coração e diz que não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você. Mas para Jesus tem. Porque nós sabemos que para Deus nada é impossível. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele te abençoa. Quando Ele quer mudar a história da sua vida, Ele muda a história da sua vida. E aqui na palavra de Deus, no livro de Apocalipse 3, 17 e 18 fala: bem-aventurado o cego que vem a Jesus para que possa ver. Então Jesus fala que não é só aquele cego que não tem vista, não. Esse cego que tem a sua visão e não quer enxergar a verdade. Ele não quer caminhar para o caminho do Senhor. Esse é o verdadeiro cego, porque tem seus olhos e não quer ver a verdade. Então, por isso que Deus fala: bem-aventurado o cego que vem a Jesus para que possa ver. E nós antes éramos cegos, hoje já não somos mais. E aqui também ainda fala ainda: por dizeis, estou rico e abastecido, e não preciso de coisa alguma. É assim que esse povo fala aí fora. Eu não preciso de ir para a igreja, eu tenho dinheiro, o meu Deus é o dinheiro no bolso, eu estou rico, eu não passo fome, eu não tenho necessidade, então não preciso de coisa alguma. Mas não sabe ele que ele é um infeliz. Sim, é um miserável, é um pobre e cego e nu, porque ele não tem o Senhor Jesus. E nós antes éramos assim, hoje nós não somos. Hoje nós estamos vestidos, estamos revestidos do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele mudou a história da nossa vida. E também quer mudar a história da sua vida. Você que ainda não tem Jesus, você que está aí fora, que muitas vezes diz: eu não preciso porque eu tenho tudo, eu sou rico, nada me falta. Mas você não tem Jesus. E se você não tem Jesus, você é pobre, você é cego, você é miserável e anda nu, porque você não tem o revestimento do Espírito Santo de Deus. E é assim que Deus faz na nossa vida. E é por isso que Ele fala: bem-aventurado aquele cego que caminhou para Jesus. E ali ele ficou curado, ele ficou liberto. Que quando ele clamava: Jesus, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E hoje muitos crentes dentro da casa do Senhor não têm aquela coragem, aquele ânimo, está passando pelas provas, pelas lutas, e não quer se humilhar diante de Deus, não quer clamar o nome de Jesus para que Ele venha ter misericórdia. Jesus está ali esperando, olhando você pedir a misericórdia dEle. Então nós temos que clamar:
Porque assim como aquele cego foi curado, que clamou no nome de Jesus, e ele pensando que Jesus nunca ia ouvir, e aquele povo também, Jesus parou e mandou para os seus discípulos chamasse o cego, e ali eles chamaram, e Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, Senhor, eu quero ver o teu poder, quero ver a tua graça. E hoje também nós temos que falar assim: Jesus. E Jesus vai perguntar: o que queres que eu te faça? Você vai dizer: Senhor, eu quero a libertação da minha família. Senhor, eu quero a minha saúde. Eu quero a tua glória, a tua graça, Senhor, na minha vida. E Deus vai dizer para você: vai, a tua fé te salvou. E essa é a palavra que Deus tem para nós nesta noite. Porque bem-aventurado é você que vem para o caminho do Senhor. Bem-aventurado é você que está cego aí fora, mas quando vem para o caminho do Senhor, você passa a enxergar a verdadeira paz na sua casa, a verdadeira paz na sua família e na sua vida. E foi assim também que aquele cego encontrou a paz. Foi quando ele aceitou o Senhor Jesus na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos clamar o nome de Jesus. Vamos clamar assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que tu venha ter misericórdia, Senhor, de nós. Senhor, venha ter misericórdia, Pai, daquele povo que está lá fora, sofrendo, angustiado, sem conhecer a tua palavra e sem ter o teu Espírito, Pai. Senhor, tenha misericórdia dessas mães que estão perdendo seus filhos, Senhor, nas drogas, que estão no caminho, Senhor, da violência, essas criancinhas que estão sendo abandonadas, Pai. Que tu venha ter misericórdia, que tu venha ter compaixão desse povo que está lá fora. Senhor, venha ter misericórdia, Senhor, compaixão, Pai, das comunidades, Senhor, que tu venha contemplar aquelas vidas, venha contemplar, Senhor, aqueles pequeninos, Senhor, aqueles que estão atrás das grades, Senhor, nos hospitais, no leito de dor, que tu venha ter misericórdia, Pai. Senhor, em nome de Jesus também, eu entrego essas fotos, Senhor, esses pedidos de oração que se encontram nesta mesa, que tu venha ter misericórdia e compaixão dessas pessoas, para que tu venha, Senhor, abençoar essas vidas, para que tu venha contemplar essas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas nas tuas mãos, para que tu venha abençoar, para que tu venha libertar pelo poder do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja na sua frente para guiar no caminho certo. Que o Senhor esteja ao seu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiver triste. E que o Senhor esteja em cima de ti para te abençoar. E que o Senhor esteja atrás de ti para te livrar das ciladas dos homens maus e dos perversos. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E está encerrado o culto desta noite em nome de Jesus.